Alerta sanitário francês para as escovas brasileiras. Entenda o que está acontecendo e por que as agências europeias não se parecem com a Anvisa. Alerta sanitário. Dando continuidade à nossa série, qual a diferença entre a Anvisa e as agências europeias? Vamos pegar esse alerta sanitário que aconteceu essa semana aqui em Paris para analisar como está estruturado o controle e fiscalização de cosméticos na Europa. Esse caso nos permitirá analisar a estrutura do controle e regulamentação de cosméticos na Europa. Veja, uma autoridade sanitária, no caso a ANSES, uma autoridade sanitária francesa, expediu um alerta dizendo que as escovas progressivas, que são usadas para alisamento de cabelos de origem brasileira, estão apresentando risco sanitário. Baseada em 4 casos noticiados, em que consumidores passaram mal logo após a utilização do produto, apresentando problemas renais, com cólicas, dores abdominais, náuseas, a autoridade sanitária então já expediu o alerta. E logo na sequência, nós podemos verificar que outras autoridades francesas agiram. No caso, então, nós tivemos o alerta expedido pela ANSES, que é a autoridade sanitária que fiscaliza o produto no mercado e na indústria e é mais direcionado à questão do produto, do consumo, mas do produto. Logo na sequência, nós tivemos a autoridade francesa DGS, que é a Direção Geral de Saúde, que também começou a expedir alertas e acompanhar o caso para possíveis providências. E, finalmente, a agência DGCCRE, que é responsável ao combate a fraudes, concorrência desleal e questões de consumo no mercado francês. Normalmente, essa estrutura é igual em outros países da União Europeia, mas não necessariamente. Então, para entender melhor a diferença entre a Anvisa e as agências europeias, pense no seguinte: a competência constitucional em questões de saúde no Brasil, ela é comum. Então, estados e municípios, juntamente com a União, têm competência comum para fiscalizar. Então, você imagina que a questão da escova progressiva, hipoteticamente, teria acontecido, por exemplo, numa cidade no Brasil e uma vigilância sanitária, então, agiu, atuou, talvez tenha suspendido a comercialização ou interditado o produto ali naquela cidade. Daí ela expede comunicado para o Estado e também para a União Federal, no caso Anvisa. E estes entes podem ou não tomar algumas ações concomitantes, exatamente porque a competência é comum. Então a empresa ela estaria sujeita a um processo junto à vigilância sanitária no município e eventualmente no Estado e na União com a Anvisa. Mais ou menos isso na União Europeia. Então, a empresa que está comercializando a escova progressiva aqui na França, ela vai ter que responder para a ANSES, no caso das características do produto em si, não é? Então, essa agência para todo o país, para toda a França, vai perquirir e vai tomar medidas para proteger o consumidor, para que cesse o risco sanitário, e depois nós vamos ter a agência DGS, que é a Direção Geral de Saúde, que vai questionar questões da saúde mesmo do consumidor. Então, você veja, é uma competência comum também, que vai estar checando questões mais direcionadas à saúde em si, e não a questões técnicas, científicas do produto. E, finalmente, nós vamos ter aquela agência que eu falei já anteriormente, que é severa, que é a DGCCRE, que ela tem posturas
bem posicionadas ao combate à fraude no mercado, não é? E questões de concorrência e também questões relativas a consumo de produto, né? Então, a empresa ela vai ter que estar respondendo para esses 3 elementos. Então, até aí fica parecido, né, com o modelo que eu falei do Brasil. Porém, no caso de cosméticos, nós não temos uma agência especializada que vai fiscalizar. Quando a empresa entra no mercado europeu com produtos cosméticos, ela envia informações técnicas e científicas do produto para a Comissão Europeia responsável, no caso, a Comissão de Saúde. Não é? Então, não é uma agência como no caso da Agência de Medicamentos Europeia. Então, já começa daí. Um produto de grau de risco elevado, como é o caso de uma escova progressiva, né, de alisamento de cabelos, ela vai ter que mandar um dossiê mais completo para a União Europeia. Além disso, a gente sabe que para entrar com cosmético, nós temos que comunicar à União Europeia quais os países que vão estar sendo comercializados o produto. Daí, a empresa vai ter que lidar em cada ente da União Europeia. Então, imaginando lá atrás um exemplo bem superficial que eu dei sobre o Brasil. Então, a empresa, se acontecer, né, porque a União Europeia, nesse caso, ainda não expediu nenhum alerta, as outras autoridades sanitárias podem eventualmente começar processos concomitantes, como aconteceria no meu exemplo lá do Brasil, em estados diferentes, cidades diferentes, até que o ente nacional, no caso aqui até que o ente da Comunidade Europeia, da União Europeia, que seria, né, a Comissão de Saúde, abra então um dossiê para acompanhar e tomar medidas. Por isso, eu chamo a atenção, não é evidente, não é simples entrar com um produto na União Europeia e principalmente, que é o que eu vejo muito, relacionar-se com empresas na Europa sem fazer um bom contrato, sem estruturar um contrato, sem falar sobre compliance, responsabilidades, apesar, né, de nós estarmos sempre em áreas de saúde, internacionalmente ou localmente, sempre em falar de responsabilidade compartilhada, né? Então, tanto o fabricante como o distribuidor, o comerciante, tem essa responsabilidade comum sobre os efeitos do produto. Mas, mesmo assim, um contrato poderia, né, solucionar muitas coisas e evitar muitos problemas. Então fica aqui a diferença. Existe diferença, a diferença é grande entre a Anvisa e a União Europeia no que tange ao controle de cosméticos. Não há uma agência especializada. A Europa, volta a insistir, não tem uma única agência. Normalmente ela faz agências específicas de corpo técnico-científico e decisões políticas, ou seja, normas, regulamentos, ficam com quem de direito, no caso legislativo, né? Então, no caso o Parlamento Europeu ou então o Parlamento de cada país. Aqui está uma boa comparação prática de diferenças existentes entre Brasil e Europa no caso de controle de produtos cosméticos. Nós estamos na França, atuando aqui em questões regulatórias para produtos cosméticos, assim como no Brasil. Fique à vontade de enviar sua pergunta, caso remanesçam dúvidas a respeito do tema.